O Lula preparou todo um golpe, tá colocando em prática e vai trair até mesmo aqueles que tiraram ele da cadeia. Entendeu essa história? Pega pipoca, segue o Rony, que esse vídeo vai responder muitas dúvidas que você tem. Você lembra lá em 2022, quando esse cidadão concorreu à presidência, o pleito foi totalmente desequilibrado, a direita não podia falar nada, o sistema todo se preparou para botar Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. Detalhe é que se você me acompanha aqui e assiste os meus vídeos, eu já expliquei uma coisa muito importante para vocês. Todas as vezes que o Lula se elegeu, ele precisou fazer uma espécie de campanha de coalizão. Isso significa o quê? Trazer o centrão, trazer o sistema pro lado dele, agradar um monte de partido, para daí sim ele ter chances reais de eleição. Muita gente da direita que fica insistindo muito nessa história de urnas eletrônicas, e tem um fato que vocês precisam entender. Se fossem só pelas caixinhas mágicas, o sistema nunca precisaria tirar esse cara da cadeia para derrubar o Bolsonaro. Eles simplesmente botariam qualquer candidato, faria ele vencer as eleições e pimba, resolveu o problema. Mas não. Tirar Lula da cadeia. Tem um detalhe, gente. O Lula, desde que assumiu a presidência, ele aos poucos está abandonando os mesmos caras que botaram ele na presidência. E sabe por quê? O plano do PT e o plano da esquerda de 30, 40, 50 anos atrás sempre foi assumir o poder em definitivo aqui no Brasil. Mas basicamente para isso existiram diversos percalços e lá em 2002, quando o Lula se elege num governo de coalizão, onde ele traz José de Alencar para vice, começou a botar todo o seu plano esquerdista, com um monte de bolsa isso, bolsa aquilo, aquela coisa toda que fez ele se reeleger, eleger a Dilma, quebrar o Brasil, e quando o Brasil não aguentava mais, eles impeachmentaram a Dilma, tentaram botar o Alckmin, não deu, veio o Bolsonaro. Eu já contei isso pra vocês, mas por que isso tudo é importante? Porque agora no governo Lula 3, o Lula simplesmente mudou. Vocês viram quem que o Lula tá levando pro governo agora? Guilherme Boulos. A missão do Guilherme Boulos é trabalhar com frentes sociais, as ONGs, MST, MTST, enfim. Cuidar de todo esse braço de militância do PT e trazer para mais perto do governo Lula. Na Fazenda, cuidando do dinheiro público, o Lula já botou lá no início do governo Fernando Haddad. E talvez vocês não lembrem, mas isso foi um alvo de muita crítica já no início do governo Lula, ele botar um petista na frente da pasta mais importante. Isso porque a própria Faria Lima, que hoje critica o governo Lula, apoiou o governo Lula contra o Bolsonaro lá atrás. Isso só tô contextualizando para vocês entenderem o fato aqui. Porque, gente, o Lula é comunista, o Lula é do Foro de São Paulo. E esses caras trabalham há mais de 40 anos, como eu sempre venho dizendo, exatamente para conquistar o poder em definitivo no Brasil. Diferente do Lula 1, do Lula 2, do Dilma 1 e Dilma 2, agora para o Supremo Tribunal Federal, ele nomeou quem? Flávio Dino, não ouvindo a tal da coalizão. Ele nomeou o próprio advogado, que é o Zanin, que também não ouviu a própria coalizão. Agora está indicando Jorge Bessias e também não ouviu a própria coalizão. Todos nomes jovens que vão ficar durante um bom tempo no Supremo Tribunal Federal. Além disso, há notícias de que ele está pressionando a Carmen Lúcia e o próprio Gilmar Mendes de cair fora para ele conseguir indicar mais 2 nomes. No meio de tudo isso, vários partidos que apoiaram ele, como o PP, União Brasil, parte do MDB, PSD, tá todo mundo pulando fora do governo. Por quê? Porque o Lula não tá ouvindo ninguém. Quando tem algum problema no Congresso, ele corre para o Supremo Tribunal Federal, não tá mandando nada para o Congresso, a não ser projetos que colocam os deputados contra a parede. Isso eu tô falando da conta de luz grátis para 60 milhões, o negócio do gás para não sei quantos milhões, agora essa isenção do imposto de renda, mas que ele criou mais um monte de imposto para suprir isso e não corta gastos, e tá levando o Brasil para o buraco. Notícias que nós temos é isso, apagão à vista, governo não vê espaço para cumprir gastos com saúde e educação em 2027. Quem governar em 2027 precisará cortar despesas obrigatórias. Projeções do governo apontam, vai acabar o dinheiro para serviços básicos em 2027. Pô, aí vocês acham que o Lula tá preocupado com isso? Não. Ele tá sempre indo no caminho contrário de mais gastos e de mais destruição econômica. Por quê? Se é ele que vai se reeleger em 2027, por que ele destruiria o Brasil para ele mesmo ter que consertar? Pois bem, gente, é agora que vocês vão começar a entender a coisa. O plano começa antes mesmo dele assumir, porque ele acabou com o teto de gastos já na Câmara Federal antes mesmo dele assumir. Ele criou o arcabouço fiscal, que a gente criticou muito, mas ele deu continuidade a isso, só que a galera do Centrão tá deixando passar, porque ganhou um carguinho aqui, outro carguinho ali, agora estão sendo demitidos, estão sendo substituídos por Guilherme Boulos e essas figuras, e a direita tentando avisar, tentando dizer, tá quebrando o Brasil, vai acabar o dinheiro, não sei o quê. Mas bom, o Lula, populista como sempre, fazendo esses projetos que dão voto para ele sim. Eu volto a frisar, o Lula é comunista. Os embargos do Trump contra o Brasil
tem saído como uma coisa maravilhosa para o Lula e por isso que ele tem tanta dificuldade de negociar. Se vocês pegarem a Venezuela, por exemplo, a Venezuela foi embargada também pelos Estados Unidos, mas o governo até hoje não caiu. Cuba já sofreu embargos americanos e o governo até hoje não caiu. Só que o Lula sabe disso. Então o detalhe é que enquanto ele usa o próprio sistema para tirar Bolsonaro e os opositores do caminho, ele também não quer negociar tarifaço porcaria nenhuma, até porque enquanto o tarifaço está comendo e prejudicando o povo brasileiro, ele está aumentando os gastos com benefícios públicos eleitoreiros que dão um voto. E as pessoas passam a agradecer o Lula por isso, além daquela narrativa de soberania nacional. Quer um exemplo? Tarifaço. Estados do Sudeste e do Sul lideram perdas em valores totais exportados para os Estados Unidos. Ou seja, onde menos votam no Lula está sendo mais prejudicado, enquanto a energia gratuita está indo para os lugares que mais votam no Lula e que ele cada vez é mais tratado como herói porque são milhões, milhões e milhões de pessoas. Então, basicamente, o que esse cara está fazendo é, aos poucos, ir retirando a galera do centrão debaixo do seu pé, nomeando aliados de primeira linha para assumir os principais postos do governo e levando o Brasil à miséria de propósito. Porque se você estudar um pouco da ideia comunista, socialista, você vai perceber que todo país comunista e socialista é extremamente miserável. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, enfim, todos. Porque o povo, quanto mais miserável, mais ele depende do Estado, mais ele depende de bolsas e mais depende de migalha. E o Lula sabe disso. Quando a educação está fadada ao fracasso e as pessoas têm menos nível de instrução, mais elas votam no PT e continuam votando na esquerda. Isso acontece na própria Argentina, que tem gente que está brabo com o Milei, que está organizando o país, mas está tendo que trabalhar para pagar as contas e não querem trabalhar, não gostam disso. Ou seja, quanto mais miserável o país, mais propensão de votar nessa gente. E ao mesmo tempo que ele afasta as coalizões que ele mesmo construiu para chegar na presidência da República, ele cria programas sociais eleitoreiros que faz ele ganhar votos em cima de votos até chegar ao ponto que ele não precise mais dessas coalizões. E aí quando você vai para o mercado, a galera que apoiou o Lula já começa a falar. Na Faria Lima, conversas já falam em reeleição de Lula no primeiro turno. Mesmo que, durante o evento, Lula volta a criticar Faria Lima ao defender políticas de educação ao governo federal. Estão entendendo? O cara critica o capital e o capital já começa a observar isso e é por isso que a Faria Lima e é por isso que parte do centrão estão desesperados atrás do apoio de Bolsonaro para um candidato deles. Porque a verdade, doa quem doer, o único que pode acabar com isso se chama Jair Messias Bolsonaro. Não adianta botar outro nome, não adianta nada. Seja Bolsonaro concorrendo, que é o mais importante, ou seja, ele dando um apoio claro e restrito para algum candidato que traga toda uma coalizão para o lado da direita e não novamente no colo do Lula. Enquanto isso, Lula trabalha para não depender mais dessa coalizão e a galera tá entregando tudo de bandeja na mão dele. Esse vídeo serve de alerta principalmente pro pessoal do centrão, que acha que vai ter a sua fatia do bolo e não vai ter. O Lula vai afundar o Brasil a ponto de que o carrapato vai morrer de fome porque o boi também vai morrer de fome. E a única saída para tudo isso se chama anistia, que ela precisa ser aprovada. O centrão não tem mais alternativa se não aprovar a anistia. Senão, eles vão destruir o Brasil novamente na mão de Luiz Inácio Lula da Silva. A questão é que tem muita gente que já percebeu isso. E esse vídeo é mais um recado para essa galera do centrão. É um recado para você que vota em deputados do centrão. Você tem que parar de fazer isso. Ah não, mas o fulano é gente boa, mandou uma emenda aqui pra minha cidade. De que adianta ele mandar uma emenda pra tua cidade se ele tá apoiando, de certa forma, o cara que tá destruindo o Brasil e botando o plano dele em prática? Será que vocês não acordam pra isso? Será que vocês não entendem que tem uma coisa muito maior em jogo aqui? Hoje, trazer Bolsonaro de volta ao jogo político não é mais uma questão de política simplesmente de direita e esquerda. É uma questão de sobrevivência do Brasil. E não adianta vocês do centrão dizer, não quero anistia, não quero Bolsonaro, não quero isso. Ou é isso, ou é o Brasil fadado a ser uma Venezuela, uma Cuba, porque o Lula não vai atrás de resolver embargo nenhum. Ele quer que esses embargos continuem porque ele está sendo beneficiado diretamente por isso. Mas e quando o dinheiro acabar, lá em 2027? Quem é que vai receber? A galera do Bolsa Família? A galera do gás? A galera da isenção de luz? Quem que vai receber? Meu amigo, aí quando chegar nesse ponto, você prepara as suas contas de poupança, sabe? Aquele dinheirinho que você tem guardado, que daí vocês vão ver para onde vai parar. Vai continuar sendo usado para bancar esses caras aqui, porque a Venezuela fugiu do Brasil, nós vamos fugir para onde?
Para onde que a gente vai fugir? Então, basicamente, quando vocês vêem essas indicações de esquerda, as indicações esdrúxulas, que o Lula não fazia antigamente, mas agora faz, sem um pingo de vergonha na cara, ele briga mesmo com Israel, ele briga mesmo com os Estados Unidos, ele indica amigo para o Supremo Tribunal Federal e ninguém barra, é porque ele tá botando o plano dele em prática. E sabe uma coisa que eu admiro nesses caras aqui? É que esse cara aqui, ele sabe que tá, indo de arrasta para baixo logo logo, mas mesmo assim ele tá colocando o plano do propósito deles em prática para que nomes como Guilherme Boulos, Flávio Dino e outros nomes deem sequência nessa porcaria toda que ele fez. Enquanto isso, a direita quer só imediatismo, 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 imediatismo. É possível resolver isso? É possível. E essa parte que é a mais importante. Graças ao quê? Graças aos Estados Unidos, que está de olho o que está acontecendo aqui no Brasil e em toda a América Latina e dificilmente vai deixar isso acontecer. Agora, não adianta nada os Estados Unidos fazer tudo o que está fazendo pela nação brasileira, pela América Latina, enquanto aqui no Brasil, a maioria dos políticos velhos e viciados só pensam em reeleição, só pensam em mandar emendas, só pensam nos cargos que vão ter e esquecem que o Brasil está numa UTI. Não adianta nada Donald Trump fazer tudo o que está fazendo lá fora, enquanto aqui no Brasil estão cada vez mais acovardados. E é por isso que eu sempre alerto. Ano que vem nós vamos ter eleição e está na hora de tirar os políticos viciados do poder. Não só de centrão, não só de esquerda, mas aqueles de direita também que não tomam atitude nenhuma e você não vê posição desses caras. Aqueles que já estão há 5, 6, 7, 10 mandatos lá, já passaram por governo Lula, por governo Dilma, aí depois viraram bolsonaristas e continuam enganando você e não tomam atitude nenhuma. Perceba um padrão, os políticos novos que não são viciados, eles são os que mais estão trabalhando em prol do Brasil. Enquanto aqueles que já estão lá há um tempão sempre são os mais ponderadinhos, estão mais na dele. A gente tem que começar a resolver isso. Ano que vem pode ser um grande checkmate que a gente pode dar na esquerda para começar a resolver a situação do Brasil. Mas se a gente errar, também pode ser um checkmate que a esquerda vai dar no Brasil. A partir disso, a partir do ano que vem, a gente tem que começar a pensar num plano e continuar com o nosso plano de resolver a situação todas em 20, 30, 40 anos para que a próxima geração venha colher os frutos daquilo que nós estamos fazendo agora. Eu sou o Rony Gabriel, pré-candidato a deputado federal aqui no Rio Grande do Sul, e se você gosta do meu conteúdo, não esquece de me seguir.